Boa noite a todos. É com uma alegria que mais uma vez estamos conectados com a doutrinária virtual da Casa da Esperança. Nesse momento, elevemos os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos a espiritualidade que ampara e sustenta a nossa atividade, bem como a presença de todos aqueles, encarnados ou não, que necessitam e participam da nossa atividade de hoje, buscando novos conhecimentos que contribuam para a melhoria evolutiva de cada um. Que as nossas mentes possam estar abertas para melhor entendimento das palavras de Jesus e os nossos corações sensíveis à prática do amor. Que assim seja. Vamos então agora para a leitura do Evangelho. Vamos para o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ir ao pé do altar, e ir diante reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse, ide-vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis que ensina Jesus por estas palavras. Deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradável ao Senhor. Fique então para a nossa reflexão. O tema de hoje será conduzido e interpretado por nossa amiga Cláudia, que abordará o capítulo 44 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, a lição do essencial. Seja bem-vinda, Cláudia, e boa palestra. Olá, boa noite. Bem-vindos à Casa da Esperança. Agradeço a presença de vocês nessa noite e peço à espiritualidade que nos ampare, nos auxilie na compreensão do trabalho de hoje, para que a luz do Evangelho chegue às nossas mentes e aos nossos corações. Dando continuidade ao trabalho do livro Jesus no Lar, chegamos ao capítulo 44. Nesse capítulo, Jesus nos traz o tema, a lição do essencial. Nós precisamos fazer hoje uma reflexão daquilo que é essencial. Então, falaremos hoje de quê? Falaremos de escolhas, de prioridades e de felicidade real. Essas questões, elas vão ser trazidas por Jesus na história de uma rica dama. Esse é o personagem de hoje. Mas antes, vamos considerar que cada um de nós
já comece a pensar nesse título, a lição do essencial, e a se perguntar: o que é essencial para mim? Claro que cada um de nós, a essa altura da vida, já tem uma ideia, já tem um conceito daquilo que se faz essencial para cada um de nós. Por quê? Toda vez que escolhemos um caminho, toda vez que tomamos uma decisão, toda vez que decidimos de um modo ou de outro, cada vez que somos ativos ou passivos nas atitudes em relação a algumas situações, em relação às pessoas que nos cercam, já decidimos aquilo que nos é essencial, já definimos qual é a nossa escala de prioridades. E fazemos isso de uma forma consciente, mas de outras vezes também fazemos de uma forma inconsciente. Nós fazemos escolhas todos os anos com os nossos desejos anuais, todos os meses, todos os dias, nós fazemos escolhas minuto a minuto. Se não é de alguma coisa, é de um pensamento que a gente pode ou não deixar ir e deixar passar. O grande cuidado é que as nossas escolhas, elas saiam daquela escolha inconsciente, inconsequente, que a gente toma no calor da emoção, da raiva, da impaciência, e passe para ser uma escolha pautada nos princípios que nós pregamos e dizemos seguir, e que no nosso caso é o modelo de caminho, verdade e vida que Jesus nos legou através do Evangelho. Como o entendimento daquilo que é essencial é fruto da maturidade do espírito, só vem com tempo, só vem com vivência, não há uma fórmula mágica. Há os 10 passos para se conseguir compreender o que é essencial num determinado momento da vida ou durante a vida toda. 10 fórmulas para aprender a ser feliz. Não é assim que funciona, porque se existisse uma fórmula, o componente fundamental dessa fórmula seria o ser humano. E nós, enquanto espíritos, temos uma individualidade tão múltipla, tão distinta. Todos nós temos os nossos vícios, as nossas virtudes, que são adquiridos, né? São construídos, são regados por várias existências. E reagimos, claro, de modo completamente diverso aos estímulos e às dificuldades que encontramos no nosso caminho. Do mesmo modo, cada ser espiritual tem um tempo de entendimento, tem um tempo de aprendizado e tem, claro, um tempo de rebeldia. O capítulo de hoje, ele começa com os discípulos naquela conversa na casa de Simão Pedro, e o tema que eles estão colocando naquela noite é sobre as coisas essenciais ao bem-estar. E Jesus vai intervir, começando a falar de felicidade. Jesus nos diz: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade, para que não se transforme ao perdê-la em triste fantasma da lamentação. Então Jesus já começa nos dando um recado e mostrando o quanto nos conhece. Jesus não fala de felicidade num sentido amplo, aquela felicidade que o Evangelho nos prega que não é desse mundo. Jesus fala que é imprescindível que, primeiramente, nós saibamos e entendamos a própria felicidade. E quando ele fala da própria felicidade, ele está falando desse conceito individual e limitado que nós temos do que é felicidade. E aí ele continua dizendo: para que a pessoa não se transforme quando perder essa felicidade em fantasma da lamentação. Ora, se Jesus nos colocava uma felicidade que não é deste mundo, que é a felicidade plena, que é a felicidade do espírito, então não é dessa que ele está falando. Ele está falando da felicidade que cada um de nós tem enquanto conceito e que ela é uma ilusão. Tanto é que a gente pode perdê-la. Porque uma vez, se o espírito consegue alcançar o entendimento e o conhecimento da felicidade real, ele jamais iria perdê-la ou irá perdê-la. Então, Jesus passa a exemplificar para os discípulos, né, para aqueles ouvintes daquela reunião, uma história para que fique muito claro o que ele quer dizer com aquilo. Ele fala que uma dama romana, uma luxuosa dama romana, ela está prestes a viajar.
ela vai viajar da cidade dos Césares para Esmirna, que é uma outra localidade. E essa viagem ela vai fazer uma embarcação que na época eles chamavam de galera. Nessa embarcação, ela vai levando o filho, ela está com o filho, 2 escravos e uma quantidade imensa de bagagem. E ele passa a descrever o que é que tem nessa bagagem. Então nós percebemos que é uma bagagem extremamente valiosa. É uma bagagem onde só tem joias, ouros, braceletes, adornos com pedrarias de todos os tipos. Então tinha um verdadeiro tesouro. Ela leva nessa viagem um tesouro imensurável. Quando ela adentra nessa embarcação, todos ficam muito estupefatos com a quantidade de bagagem, do volume da bagagem e do valor daquela bagagem que ela traz a bordo. E eles se curvam para ver aquela senhora, porque ela está levando um tesouro de rara expressão. Então, tão logo o barco vai para alto mar, ela passa a ser o centro das atenções nas festas que há nesse navio. Então ela é cortejada com cordialidade por todos, porque todos querem estar próximo dela para apreciar a qualidade, né, das joias que ela ostenta. Então a excursão vai prosseguindo tranquila, é uma viagem. Quando em certa manhã ensolarada, acontece um infortúnio. O que é que acontece? Esse navio, ele vai se chocar contra um recife. Esse incidente causa um rombo, né, um grande buraco no casco do navio e começa a entrar muita água. Daquele momento em diante, a tripulação começa um trabalho desesperado de tentar conter aquele problema, tentar sanar o problema. Mas, novamente, essa tripulação é surpreendida com um novo episódio. Então, esse barco ele tem um novo abalo, um abalo muito forte, e a posição de naufragar do navio é irremediável. Então, aquilo vai acontecer. Compreendido isso por aquela tripulação, o comandante ele percebe que ele precisa começar a operação de salvamento. Então, vamos descer os botes, chamar às pressas as pessoas para adentrar nesses botes, né, de uma forma muito assodada. Então, ele chama, claro, aquela rica dama, ela é uma das primeiras a serem chamadas, porque ela vai ter lugar num bote. Então, o comandante calcula ali que aquela viagem naquele bote, se fosse em boas condições de tempo, ela poderia levar 2 dias em alto mar. Então, o que essa dama faz? Ela segura o filho nos braços e adentra o bote. Quando ela adentra esse pequeno bote, ela está muito aflita, mas ela também está esperançosa porque ela vai se salvar. E o que ela leva? Ela sustenta a criança nos braços, entra no bote, levando também um pequeno pacote, um embrulho muito insignificante. E todos os companheiros, aquelas pessoas que estão no mesmo bote que ela, ficam muito curiosos, né? Começa aquela especulação. O que será que ela está levando naquele pacote? Aí nós paramos e também vamos especular, igual aquela tripulação. O que nós achamos que essa senhora leva dentro desse pacote? Cada um coloque para si a sua resposta. Ao olhar que as pessoas estavam ali naquele bote aflitas e curiosas, ela resolve dizer o que é que ela leva no pacote. Então ela mostra o conteúdo, ela abre aquele embrulho e mostra o conteúdo do pacote e diz: o meu filho é o que possuo de mais precioso. E aqui comigo, neste pequeno pacote, eu tenho o que eu considero de mais útil. E abrindo o pacote, ela mostra 2 pães e 10 figos maduros. Com esses 2 pães e esses 10 figos maduros, ela vai ajudar a alimentar toda aquela pequena tripulação de náufragos até que eles cheguem em terra firme, e é isso que acontece. Terminada a história, o mestre repousa, olha por alguns segundos,
a todos e fala da felicidade real. Mas antes de ouvir o que Jesus disse sobre felicidade real, eu gostaria de chamar a atenção. Poucos de nós, talvez, tenham acertado o que ela levava no pequeno pacote. Talvez por preconceito, por considerar, desde o começo do texto, que ela era uma dama de muitas posses, ostentava muitas joias, levou uma bagagem imensa de tesouros, que a nosso ver não tem muito sentido nessa viagem. Então nós achamos talvez que ela tivesse pego algum tipo de ornamento de valor, alguma joia preferida. Talvez porque nós às vezes nos colocamos no lugar dela e escolhemos qual era o nosso essencial, o que levaríamos se estivéssemos no lugar dela. O certo é que ao escolher contar essa história, Jesus nos ensina que essa história não se trata do quanto se tem, como aquela mulher tinha muito, mas do quanto se é desapegado do muito ou do pouco que se tenha, e de saber o que realmente é essencial, seja para uma vida toda, seja num determinado momento em que nós tenhamos que tomar uma decisão às pressas, como ela tomou uma decisão às pressas do que levar naquele bote. Então aquela senhora, ela nos ensina a diferença daquilo que é precioso, no sentido daquilo que é fundamental, daquilo que vai fazer o lastro da nossa felicidade. E para ela, naquele momento, claro, ela ter o filho dela nos braços. E ela nos ensina também que há uma diferença daquilo que é útil. O que é útil é aquilo que é essencial, que é necessário para uma determinada situação específica, considerando aquela situação. Naquela situação, o ouro, as joias, não iria adiantar de nada. Então ela pensou nisso muito rápido, ela foi muito perspicaz e ela tinha a compreensão do que era essencial e do que não era essencial, do que era periférico. Então nós voltamos para a resposta que Jesus dá aos ouvintes depois de contar essa história. Ele fala: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a se separar dos seus bens exteriores mais queridos ao coração. Quando Jesus nos coloca isso, ele nos fala dessa felicidade real que não se funda em riquezas transitórias. Ele está dizendo que é preciso ter consciência também do que é ilusão. Aqui ele fala de uma felicidade real, que é uma felicidade que não é deste mundo, que é uma felicidade do espírito, que é uma felicidade que a gente encontra nas virtudes do espírito. Então nós nos perguntamos, em quais ilusões, em quais fantasias nós ainda transitamos? Quais são as minhas ilusões? Em quais ilusões eu transito para não ter noção do que é a felicidade real? Às vezes é o orgulho, às vezes é a soberba, às vezes é a preguiça mesmo, às vezes é a inveja, às vezes é se dar a ira, a raiva de tomar atitudes intempestivas, às vezes é a gula, às vezes é o desamor, às vezes é o apego excessivo. São tantas ilusões que a gente poderia ficar aqui listando. E aí a gente começa a entender que ter a resposta de quais são as nossas ilusões é o começo para que a gente possa visualizar o que é essencial. Então a história nos fala de quê? Da necessidade de compreender o que realmente é essencial e o que é periférico, o que é secundário, o que está na borda, né? Nos fala da compreensão daquilo que nos traz e nos trará felicidade real, felicidade verdadeira, uma felicidade que vai entrar no nosso patrimônio e nós vamos levar no espírito. E olha como o texto falar de uma felicidade real é algo tão do nosso tempo, né? Tão contemporâneo, um tempo em que vivemos, que se coloca muito uma felicidade virtual, uma felicidade glamourizada, né? Que é empacotada, que é plastificada e vendida, né? Como uma felicidade perfeita, mas que no fundo ela já nasce deteriorada.
né, que é a felicidade do mundo virtual. Então, é falar dos nossos pré-julgamentos, né, que nós fizemos, às vezes, muitos de nós, sobre o quanto se tem, quem tem mais, quem tem menos, né? O pré-julgamento daquela dama, que embora tivesse tanto, se desapegou com tanta facilidade, né? A importância de deixar para trás o que não é essencial. Ela soube fazer isso na hora certa, deixar para trás o que não era essencial. Da importância que damos, claro, aos bens materiais, e não só a eles, mas da importância que nós damos e que nós nos apegamos aos vícios do espírito. Para embasar todas essas questões daquilo que nos é essencial, não podia deixar de falar do Livro dos Espíritos, que é um capítulo que trata especificamente disso, é o capítulo 5 da Lei da Conservação. O necessário e o supérfluo é o item. Muito o que nós estamos falando aqui. São 3 questões, né, que vão falar sobre o que é necessário, o que é essencial e o que não é, o que é periférico, o que eu posso deixar, o que eu não levo. A questão 715, ela nos fala: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Eu posso conhecer um limite, né? E a espiritualidade responde: o sábio o conhece por intuição. Então, se nós não conhecemos por intuição, nós não somos sábios ainda. E prossegue: muitos o conhecem por experiências e às suas custas, o que nos dá uma ideia de que às vezes a gente conhece isso pela dor mesmo, e não por sabedoria. A questão 716. Mas a natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização física, biológica, espiritual? Será que a gente já não nasce compreendendo o mundo e percebendo o que é necessário e o que é supérfluo? E a espiritualidade responde: sim, claro que a natureza traçou esse limite na nossa constituição. Mas o homem é insaciável. A natureza traçou os limites das suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. Então, nós criamos o tempo todo necessidades que não são reais porque vivemos em muitas ilusões e não conseguimos compreender ainda o que é essencial. É interessante quantas vezes na vida e quantas vezes durante o dia nós falamos, por exemplo: eu preciso de determinada coisa. Será que esse precisar, será que precisamos mesmo das coisas que dizemos que precisamos? Eu preciso disso. Na época em que nós estamos vivendo, com tudo que tem acontecido, em razão da pandemia, a gente passou, talvez por experiência e pela dor, a perceber mais o que é essencial. Essencial hoje é respirar. Essencial hoje é ter saúde. Essencial hoje é olhar o outro passando dificuldade e ter uma mão para estender. E muitas outras coisas. Que bom que a gente possa nos transformar, mesmo a partir de algo tão doloroso, né? É uma oportunidade para perceber o que realmente é essencial. E a questão 717. Kardec pergunta à espiritualidade: que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? E a espiritualidade responde: eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. Então, essa questão fala da exploração de muitos para que alguns tenham o supérfluo. Em todos os campos da vida, então, nós podemos ver a importância de compreender aquilo que é essencial nas relações amorosas e familiares, nas relações de trabalho, nas interações dos grupos que fazemos partes, sejam eles grupos de comunidade, grupos religiosos, grupos culturais, qualquer comunidade em que façamos parte, nós precisamos entender que às vezes nessas relações nós extrapolamos o conceito e a conduta do que é essencial e começamos a dar importância a coisinhas pequenas, periféricas que estão na borda e que não são essenciais, que vão minando essas relações.
Nas nossas vidas vão existir inúmeros exemplos de situações em que fomos postos a escolher entre o supérfluo e o essencial e talvez não tenhamos entendido que naquele momento estávamos fazendo uma escolha entre o que era desnecessário e o que era estritamente essencial. Nos evangelhos, claro, vai haver inúmeras passagens. Jesus vai falar várias passagens em que ele mostra exatamente isso, o que é essencial e o que não é. E aí nós trouxemos aqui duas passagens para que a gente possa visualizar. Uma é uma passagem que está em Pedro 2,19, que é uma frase de Pedro que todos nós já ouvimos. O que me vence me escraviza. Né? Esse conceito que Pedro nos coloca, ele sai dessa passagem do Evangelho 2,19 que diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que é que nos domina? O que é que nos domina? Nós nos deixamos escravizar todas as vezes que não compreendemos o que é essencial. Todas as vezes que os nossos vícios nos dominam. Todas as vezes que as nossas emoções intempestivas nos dominam. Então, tudo aquilo que me vence me escraviza. Para entender o que é que me vence, eu preciso entender contra o que eu luto. Quais são as desqualificações em mim que eu luto. Então, se cada um encontrar a sua, vai conseguir visualizar o que é essencial e vai deixar de ser escravo, porque esses vícios não vão nos vencer. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo. Outra história interessante na noite de hoje está relatada no Evangelho de Lucas, é Lucas 10, 38 a 42, que é Jesus na casa de Marta e de Maria. Essa história é extremamente interessante. Nos conta o Evangelho que Jesus estava em viagem e ao entrar numa aldeia, uma mulher chamada Marta o convida para pousar, para ir à sua casa. E Marta tem uma irmã que se chama Maria. Então, quando Jesus adentra na casa de Marta, Maria corre e se põe aos pés de Jesus para ouvir as palavras que Jesus tem a dizer. Marta, por sua vez, vai fazer outros serviços. Ela tem várias tarefas para fazer porque ela está recebendo o mestre que ela convidou para a casa dela. Percebendo que ela está nos fundos da casa, resolvendo outras tarefas, e que Maria está lá, descansada aos pés de Jesus, ela resolve voltar, falar com Jesus e perguntar para ele: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só para servi-lo? Diz a ela, pois, que me ajude. Então ela não só pergunta, como ela determina a Jesus o que fazer. E respondendo, Jesus fala: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, mais uma vez, Jesus nos alerta para o que é essencial, é saber escolher a boa parte, a qual não nos será tirada. Aí, à primeira vista nessa história, pensando nela para trazer hoje, eu pensei, nossa, mas Marta é sem noção. É aquela pessoa que não tem noção do que está fazendo. Ela convida Jesus para a casa dela, ela não dá atenção e ela sugere que Jesus mande Maria ajudar ela com os preparativos. Então a gente fica pensando bem, todos nós somos um pouco Marta. Marta não é uma pessoa má. Ela não despreza a presença de Jesus na casa dela, muito pelo contrário. Ela é aquela mulher que, vendo Jesus entrar na aldeia, o convida para visitá-lo, convida para passar na casa dela. E ela, como fiel aos preceitos da época, ela sabe que ela precisa receber bem aquele visitante tão ilustre. Então sabemos ainda hoje que qual a maior falha de alguém quando a gente recebe uma visita em casa? A nossa maior falha é não dar atenção
a essa visita. Então, Marta estava afadigada com muitas coisas. Por quê? Porque ela queria servir Jesus. Tanto que ela pede a Jesus para que Maria também ajude a ela nos preparativos para servir o Mestre. Então, tão grande a preocupação dela em servir. Então, Marta é a imagem daquela seguidora ativa, que ela quer servir, ela quer seguir, mas que ela se distrai com a forma de fazer isso. Eu entendo que então que todos nós somos um tanto Marta, né? Nós convidamos Jesus para a nossa vida, para as nossas casas, mas ainda não compreendemos o que é essencial e porque não sabemos o que é que não nos será tirado. Maria, por sua vez, é aquela figura da seguidora que ouve a palavra, se deixa atingir por essa palavra, longe, né, dessas preocupações periféricas. Ela já entendeu isso. Não é fácil ser Marta, ser uma seguidora, mas também não é fácil ser Maria, né, que é aquela que ouve. Marta estava preocupada em servir. Maria estava ocupada em escutar, em aprender. Para que a gente sirva no sentido mais profundo da palavra que Jesus e que o Evangelho nos ensina, primeiro é preciso compreender o que é essencial. Como é que a gente compreende? Só se compreende escutando, aprendendo, apreendendo, deixando-se atingir, escolhendo a boa parte, que não nos será tirada. E a gente só sabe escolher a boa parte quando a gente já angariou virtudes e essas virtudes já entraram no nosso patrimônio espiritual. Então, que possamos seguir inspirados nas nossas escolhas diárias, pois as escolhas, elas são frutos das nossas virtudes. E vale lembrar que virtudes não são presentes recebidos. Virtudes são conquistas que vêm de um laborioso, de um árduo trabalho de evolução do espírito. E a gente termina com toda essa reflexão com a última frase desse capítulo de Jesus no Lar, que é uma oração. Jesus nos diz: procuremos, pois, o reino de Deus e a sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as outras alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Que possamos seguir a semana compreendendo o que é essencial, que possamos seguir a vida compreendendo o que é essencial. Muita luz, muita paz para todos e até a próxima semana aqui na Casa da Esperança. Boa noite. Agradecemos a Cláudia pela bela interpretação da mensagem de hoje, como sempre, clara e precisa. Agradecemos mais uma vez a Deus por este momento tão significativo da vida de cada um de nós. Que possamos, através da conscientização dos conhecimentos adquiridos, transformá-los em ações práticas para assim darmos seguimento à nossa melhoria. Que assim seja. Convidamos agora aos nossos irmãos passistas para o passe virtual e, em seguida, as imagens dos nossos fraternos abraços. Muita paz para todos e boa noite. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo
ter